Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. Hoje a nossa bancada está composta da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido, doutor Luiz Fernando Plácido e o doutor Demerval Trajano, que estava desaparecido. Conseguimos encontrar o homem. Fazia mais de mês que não aparecia, né, doutor Demerval? Mas ele mandava um convite. Não, tá muito estrela. Ele não ia. Não, ele estava fazendo a campanha do Marquesan. Agora eu acho que o Demerval está bem campanha política. Marquesan. Bom, mas seja bem-vindo no seu regresso. Prazer que eu participe com vocês. Como não poderia deixar de ser, a nossa discussão hoje no nosso programa vai ser essas últimas eleições que ocorreu esse final de semana passado. Então, houve eleições para vereadores e prefeitos dos municípios do Brasil, e eu vou aqui iniciar dizendo alguma coisinha que eu pude observar nessa eleição que o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele encolheu, e o PSOL, o PCdoB, eles tiveram um avanço significativo, E eu não duvido que o PT seja engolido pelo PCdoB e pelo PSOL. Que o senhor chamava de puxadinho do PT. Não, ele é um segmento, a gente sabe que é uma dissidência do PT. O PSOL, quando foi fundado pela Luciana Genro, foi porque houve divergência com o PT. O PCdoB também, ou seja, os descontentes do Partido dos Trabalhadores formaram esses partidos. Eles têm origem... Não, o PCdoB tem quase 100 anos. Mas mais antigo que o PT, bem mais antigo que o PT. Mas de qualquer maneira, por exemplo... vai fazer 100 anos. Por exemplo, a Manuela era do PT, e hoje está no PCB. Não, nunca foi. Ela nunca trocou de partido, ela sempre foi do PCdoB. Bom, mas de qualquer maneira, no momento que esses partidos de esquerda estão crescendo, a tendência é engolir o PT. O PT não se reciclou, na minha opinião. Bom, depois a gente conversa, doutora. Tá, e aí comecei. O que acharam das eleições? Posso começar? Pode, vamos lá. Eu acho que teve dois aspectos que eu notei que foram muito interessantes nessas eleições. Primeiro, a abstenção, que foi a maior já registrada aqui no Rio Grande do Sul. Mas em função da pandemia também, Isso é compreensível. Eu atribuo a pandemia e a falta de credibilidade dos políticos também, doutor? A falta de vontade de votar, porque a política nossa foi amaldiçoada com a maldita Lava Jato. Por causa da roubalheira. Outro aspecto que eu notei foi a derrota do Bolsonaro. Ele não estava concorrendo, mas ele foi um grande derrotado nessas eleições. Porque os apoiados por ele, apenas 2 conseguiram chegar ao segundo turno nas capitais. E em outras cidades não chegaram nem a fazer cócega nos partidos maiores, como PP, como Democratas, como PSDB, como MDB, como PT, por exemplo. Então, os apoiados por eles eram muito mal. Inclusive o Celso Russomano, em São Paulo, que era apoiado por ele, largou na frente nas pesquisas, estava se cogitando que ganhasse em primeiro turno, e terminou em 4º lugar com talvez 10% dos votos. Então, eu atribuo isso à ligação dele com o Bolsonaro, que a rejeição do Bolsonaro em São Paulo é muito grande. Outro aspecto que o senhor comentou também, que eu tinha anotado para falar, o crescimento do PCdoB e do PSOL. Realmente, o partido que mais cresceu foi o PSOL nessas eleições. Elegendo muitos vereadores pelo país todo e dando uma amostra que veio para ficar. É um partido que tem força para o futuro. Outra coisa, outro aspecto. Nessas eleições foram eleitas 24 trans
sendo que muitas delas como a mais votada nas suas cidades. Eu acho isso um aspecto maravilhoso, que haja essa inclusão, a diversidade tem que participar da política também, não só ser discriminada. E espero que eles contribuam com projetos que venham a diminuir a desigualdade existente entre essas pessoas. Outro aspecto, 15 prefeituras de cidades com segundo turno estão com o PT, então o PT pode ter diminuído, mas não diminui tanto assim. É o partido que tem mais candidatos em segundo turno dentre as 57 cidades que terão segundo turno, superando o PSDB, o PMDB, o Democratas. Então o PT pode ter diminuído. Aqui no Rio Grande do Sul diminuiu bastante realmente. Ele só está em segundo turno em Caxias do Sul. Outro aspecto. E o PT aqui no Rio Grande do Sul sempre foi forte, né? Uhum. Agora, e as eleições de Porto Alegre também, podemos saudar a presença de 6 vereadores negros nessa eleição. Se conseguiram se eleger. Isso para mim, um avanço muito grande em relação à antiga política de Porto Alegre, que não tinha por hábito eleger negros. Eu saúdo isso com louvor. Essa é a minha primeira participação. Quem vai? Quem continua? Posso continuar. Eu concordo com o Dr. Luiz Fernando e me chamou muito no aspecto ali das pessoas trans. Me chamou bastante atenção, né? Um número grande, pode-se dizer assim, né? De pessoas trans que foram eleitas em todo o Brasil. Isso é uma coisa maravilhosa mesmo, né? Porque essas pessoas lutam para ter um espaço, para conseguir igualdade de tratamento, e eu espero que essas pessoas consigam desenvolver o seu trabalho sem ter que enfrentar preconceito, né? Espero que consiga, assim, que a democracia consiga se estabelecer também para as pessoas que eram, né, a minoria, né, como negros. Houve um preconceito na Câmara de Vereadores. Né? Na Câmara de Vereadores, ou nas prefeituras, na Câmara de Vereadores. Então, é um passo, assim, foi uma vitória, eu acho, da sociedade, né? Uma vitória, né? Já que as urnas demonstraram que o preconceito não está acabando, espero que nas câmaras também, né, se restabeleça isso. E aqui, né, torcendo para a esquerda assumir a prefeitura, né? Torcendo. Agora sim, doutora Luísa, eu estou torcendo muito, né? Muito. E... Essa inclusão aí desses trans, negros, etc. e tal, isso mostra que aquilo que existia muito tempo atrás está sendo dominado, né? Está sendo quebrada aquela resistência que havia contra essas pessoas, né? As campanhas contra o racismo, contra a homofobia, né, que toda hora a gente está vendo nas redes sociais, na televisão, e o grito, né? Disse alguma palavra racista, processo, homofóbico, processo, né? É crime, né? Então, eu acho que isso faz o aumento não foi pequeno, né? O aumento foi de 200%. E isso é bom em relação às eleições de 2016. Isso é bom para todo o país, né? Porque essa resistência era muito grande, né? E vem de longa data, né? E claro que ainda vai existe ainda esses preconceitos, mas de qualquer maneira já é um avanço que essa resistência vem sendo dominada, né? Então, é uma grande vitória. É uma grande vitória. Eu também concordo com isso. Eu considero assim. Eu que não tenho nenhuma restrição a essas pessoas, muito pelo contrário, eu até fico feliz com isso, né? Porque todo mundo a discriminação de gênero, de qualquer natureza, ela é odiosa. Para mim é uma discriminação odiosa, né? E não compactuo com ela. E tomara que daqui a 20, 30 anos, talvez a gente já nem esteja mais no plano da Terra, né? Talvez venha a ser extirpada por completo da nossa cultura. Quem continua aí agora? Posso continuar, doutora Luísa? Vamos deixar a nossa estrela, doutor Demerval, por último, então.
Assim, ó, doutora Luísa, a pergunta que não quer calar. Seu candidato ou candidata passou para o segundo turno, doutora Luísa? Passou? Passou? Ai, que bom, a minha também. Não vou dizer aqui, não vou abrir, mas a minha candidata também passou. Doutora Luísa, assim, ó, o senhor fez essa provocação de que o PT teria encolhido nas eleições, não é? Agora que isso já aconteceu lá em 2018 e agora voltou a acontecer. Eu entendo, doutora Luísa, que não houve um encolhimento do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que isso demonstrou que o Partido dos Trabalhadores ele não briga pelo protagonismo. Não é? Porque ele não tem um projeto de poder, ele tem um projeto de nação. E isso ficou muito claro aqui, nesse momento, em que o Partido dos Trabalhadores apoiou a candidatura da Manuela Dávila do PCdoB. Né? Tem identidade ideológica? Claro que sim. Claro que temos identidade ideológica. Né? As esquerdas têm identidade ideológica. Depois das eleições, a Fernanda Melchiona, também, do PSOL, também, né, apoiaram, e hoje, se não me engano, a Rede, né, apoiou a candidatura da Manuela Dávila. Espero que sim, espero que o ódio saia do caminho para que possamos passar com o nosso amor, né, porque, na verdade, a esquerda luta pela justiça social, luta pela inclusão, luta, né, para que não haja mais preconceito, para que não haja exclusão, para que não haja fome, e, na maioria das vezes, a direita luta contra a esquerda, exclusivamente, não é? As oligarquias não querem ver a inclusão acontecer. E assim, ó, doutora Luísa, então já falei, né, que o PT, na verdade, não busca o protagonismo, ele busca a justiça social. Com o Lula pretendia, com o Lula ele pretendia, ele tinha um projeto de poder, se perpetuar 50 anos na presidência da República. Ele ficou 8 anos, a Dilma ficava 8, depois ele voltava, depois ele para mais 8, e aí, não, ali era projeto de poder. Doutora Luísa, ele podia ter se candidatado em 2017. Tanto é que a roubalheira, o objetivo da roubalheira era financiar as reeleições. Bom, doutora Luísa, o meu silêncio é eloquente, essa roubalheira que não tem prova, tudo bem. Então, assim, ó, o Rio Grande do Sul diminuiu bastante, então, né, conforme o doutor Fernando, nosso estatístico aqui, falou. Mas, na verdade, se nós observarmos o Rio Grande do Sul, uma coisa que, para mim, é bastante vergonhosa, porque nós éramos vistos e tidos como um Estado politizado. Não é? Um Estado que tinha uma visão política, Porto Alegre, principalmente, né? A capital, né? que era sede aqui do Fórum Social Mundial, né? Que sempre foi uma coisa muito linda, a capital aqui do orçamento participativo, não é? Uma capital que tinha assim, um pensamento progressista, né? Se tornou exclusivamente, né? Na sua grande maioria, retrógrada, em função provavelmente desse lavajatismo exacerbado, as pessoas se tornaram assim preconceituosas, as pessoas deixaram vir à tona muita coisa que talvez já estivesse guardada lá. Eu lembro ainda, antes daquela prisão política do presidente Lula, quando ele estava fazendo sua caravana, ele passou pelo Rio Grande do Sul e alguns militantes apanharam aqui no Rio Grande do Sul, e a velha do Relho, aquela que trabalhava na RBS, que eu não lembro mais o nome dela, Ana Amélia, ela fez um discurso saudando, vibrando, né, em função de militantes de esquerda que tinham apanhado de relho, não é? Em função do seu entendimento, do seu posicionamento, né, ideológico, né, de esquerda. Lembro também de um vídeo nas mídias sociais que eu achei repugnante, de uma mulher em São Borja, que ela dizia o seguinte, ela começava o vídeo dizendo assim, ó, aqui em São Borja o comunismo não se cria, né? Porque o meu pai é o último representante da ditadura em São Borja, mas ele está acamado e eu estou representando. E ovacionada, né, por boa parte daquela oligarquia de São Borja, provavelmente latifundiários e coisas do gênero. Então, o Rio Grande do Sul, o sul do país, se tornou assim, simplesmente retrógrado, conservador, preconceituoso, né, e, infelizmente, bolsonarista.
né? Eu não aquele concordo com isso, pensamento. doutora Márcia. Eu acho que não. Uma pequena parcela da população que adota... Tanto que a maior aceitação do Bolsonaro é no sul do país. Santa Catarina, então, meu Deus do céu, 89%. Santa Catarina não é Rio Grande do Sul. Santa Catarina não é Rio Grande do Sul. Do país. Eu acho que essa pecha para o estado do Rio Grande do Sul, eu acho que esse chapéu não serve. Eu acho que serve. Porto Alegre tem 10 zonas eleitorais, doutora Luiz. Porto Alegre tem 10 zonas eleitorais. O Bolsonaro ganhou nas 10 aqui em Porto Alegre. Só para você ter uma ideia. Então, assim, ó, só para eu concluir, então, doutora Luísio, em relação à inclusão da diversidade, né, a inclusão agora, né, felizmente, pessoas trans que conseguiram ser eleitas, né, porque são... Por que receberam o voto? Porque são respeitadas, né? São respeitadas e isso é uma coisa que a gente tem que festejar, né? A negritude sendo representada também temos que festejar. E isso, doutora Luísio, sempre foi uma bandeira de luta do PT. Né, que sempre teve assim, ó, a parte das mulheres negras, né, assim, a representação de mulheres negras, homens negros e de diversidade. Né, pessoas que tiveram acesso, né, ao respeito, por exemplo, dentro de um partido político. Tudo isso começou através do PT, não desmerecendo os demais. E estou muito feliz com o apoio do PSOL, com o apoio da rede e com quem mais quiser vir. Mas, infelizmente, o PDT, que era trabalhista, parece que vai apoiar Sebastião Melo. Agora, já vou passar a palavra ao doutor Demerval, mas, doutora Márcia, eu digo que mais adiante o PT vai se transformar num partido nanico. E aquilo que o doutor Luiz Fernando falou há pouco, que o Bolsonaro ganhou nas 10 urnas em Porto Alegre. Bom, mas havia dito antes que o Bolsonaro foi o grande derrotado nessa eleição. Como é que ele ganhou nas 10 eleições? Presidenciais. Bom, mas naquela época havia aquele sentimento antipetismo. Todo mundo, a grande parcela da população, criou ojeriza ao PT. Isso, naquela época... Eu falo que ele foi derrotado em função, doutora Luiz, de todos os candidatos que ele apoiou, apenas 2 conseguiram chegar ao segundo turno. Todos ficaram de terceiro, eu tinha achado, o doutor Luiz Santos tinha falado agora, aí você é uma incoerência. Não. Praticamente, eu acho que nenhum candidato que ele apoiou aqui no Rio Grande do Sul ganhou, eu acho. Salvo deve ter um gato pingado aí, alguma coisa assim. E aí, doutor Demerval? E aí, doutor Demerval? E aí, doutor Demerval? Votou bem? Votou bem? É um prazer estar aqui nessa bancada, né, falando direto com meus colegas, com nossos telespectadores. Infelizmente, o meu candidato saiu derrotado, né? Então, mas o que acontece? Como o assunto nosso se trata das eleições, né, primeiro turno, segundo turno que se avizinha, eu entendo assim que é o seguinte, ó, eu acho que o Bolsonaro não entrou de corpo e alma nessa campanha, assim, ele ficou mais fora, ajudou um outro ali e tal. Então, independente do que a Globo fala que ele foi derrotado das eleições, eu acho que o Bolsonaro não. Eu acho que ele não entrou de corpo e alma, né? Agora, fiquei muito feliz que os nossos eleitores, eles foram com a pandemia um pouco conservadores. E, assim, ó, as inovações foram partidos pequenos, como o PSOL fez 5 vereadores, tal, como foi falado pelos colegas, trans, negros. Isso é muito bom a diversidade, para que todos tenhamos chance. Agora, uma coisa que eu queria falar, que não foi falado com ninguém aqui, coisa que eu fiquei, e com todo o respeito que eu tenho pelos eleitores do Nelson Marquesan, fiquei muito feliz dele ter perdido as eleições. Sabe, pessoal, porque foi truculento, 4 anos atrás ele se elegeu, bom moço, uma presença tal, fez uma péssima administração, truculência, faltou jogo político, foi um outro que se aproveitou da pandemia, acabou sendo um impeachment, como governador de Santa Catarina. Então, agora vem o segundo turno, é uma nova eleição, né? Não tenho assim, ainda não firmei questão, por quê? Porque a Manuela é uma pessoa nova na política, ela nunca foi prefeita. O Melo já foi. Então, para ser prefeito não precisa ter o pré-requisito de já ter sido prefeito antes, né? Realmente não. Até eu entendo que é bom que não tenha sido prefeito, para não ter já vem com aqueles vícios da gestão anterior. Exato. Então, mas o segundo turno eu entendo assim que vai depender muito das coligações e tal, mas eu entendo
e espero que vença o melhor, né? Eu ainda não firmei convicção em quem vou votar. Os dois, não, o meu partido, não o meu partido, o meu candidato realmente não foi para o segundo turno. Achei muito bom Nelson Marquesan ter saído fora, porque é aquela coisa que os colegas falam do Bolsonaro. Ele fica os 4 anos, se não foi um bom, é demitido, um bom, né? Então, que vença o melhor, e vamos esperar o segundo turno, vamos esperar as coligações, e que vença o melhor e que vença Porto Alegre. Essa é a minha colocação. Em relação a essa manifestação sobre o prefeito Marquesan, eu também concordo. Eu votei nele na eleição passada, né, e me arrependi de ter votado nele, porque ele dizia na campanha que não ia aumentar imposto, e ele passou os 4 anos dele querendo aumentar imposto. Então, até que está querendo agora, inclusive, antes da virada do ano. A única coisa que ele fez foi aumentar imposto, né? E, para mim, todo governante que aumenta imposto, todo ele que aumenta imposto, para mim, é incompetente. Porque como é que a gente faz na nossa casa, né, doutor Luísio? Claro. Corta a despesa? Não, claro, ele aumenta o quê? Claro, não, ou corta a despesa, ou aumenta a produtividade da nossa atividade. Também, exato. Ou seja, exato. Por exemplo, eu começo por exemplo, desenvolver a economia, vai gerar mais tributos. Né? Agora, aumentar imposto de um povo que já paga uma carga tributária super elevada, para mim é uma declaração de total incompetência. Tem que olhar as empresas falindo. Eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, nós na nossa profissão de advogado. Se no momento que nos tiver dificuldade e a renda caiu, não adianta mais aumentar os honorários, porque menos clientes vão vir. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Cortar a despesa e trabalhar mais, angariar mais clientes. Assim que eu vou resolver a crise financeira. Né? Não vou aumentar os honorários. Se eu cobrava 5 mil para fazer um processo, vou cobrar 7 agora. Não vai resolver, porque tem menos clientes. Quer dizer, isso afugenta e o aumento de tributo afugenta as empresas de Porto Alegre. Né? Então, eu me arrependi de ter votado no Marquesan. Também. Exatamente. Agora que vença o melhor, né? Agora tem um detalhe. Eu vou fazer uma observação sobre essa eleição, gente. Deixa eu fazer uma antes, doutora Marta. Deixa eu fazer uma antes, porque senão eu esqueço, depois foge o assunto. Os candidatos que o Bolsonaro apoiava, praticamente a maioria não se elegeram. Os do Lula também, né? Não vamos deixar em branco, não. Os que o Lula apoiou também. Inclusive em São Bernardo do Campo também não conseguiu. O PT está em segundo turno em 15 cidades. É o partido que tem mais candidatos em segundo turno. Eu também observei que a maioria dos candidatos não queria se vincular muito à figura do Bolsonaro nem do Lula. Ou seja, porque não se vincula. Eu observei doutora Luiz. Então eles não digam que repudiasse, mas você procurava se descolar, ou seja, ficar meio de longe. Então, bom, o Russomano foi um que tentou colar no Bolsonaro. Agora não está preocupado em eleição, porque agora está amando, né? Ele só quer saber de amor. Mas a esquerda é amor, doutora Luísio. A esquerda é puro amor. Então, assim, uma coisa, gente, que eu achei... A esquerda é muito amor por invasão à terra. Eles adoram muito a terra alheia. Eles têm um amor pela terra alheia quando eles invadem, fazendo essas coisas. Agora caiu um pouco... Não, a gente tem amor, sabe por quê, doutora? Pela distribuição de renda e pela reforma agrária. Isso, então, assim, doutora Luísio, uma coisa que eu achei lamentável... atentando contra o direito de propriedade. Improdutiva, né? Temos que observar a função social. Assim, doutora Luísio, uma coisa que eu achei lamentável, a Manuela Dávila precisou também tirar das mídias sociais mais de 500 mil de fake news contra ela. Ou seja, a indústria da fake news está em pleno vapor. Né? Então, muitas pessoas com quem a gente conversa, hoje mesmo, uma cliente minha perguntou a respeito, disse assim, o que a senhora acha e tal, né? Porque já me disseram que a Manuela é isso, a Manuela é aquilo, a Manuela e tal.
Por quê? Porque as pessoas recebem esse tipo de informação, essas fake news. Não adianta tirar depois, porque daí o estrago já foi feito, né? Fazendo assim uma analogia com a liberação daquele áudio né, que o Moro fez às vésperas das eleições, que até o doutor Demerval disse, mas isso foi retirado. Depois do estrago, gente, não adianta. Não, né? não, doutora Márcia, o estrago foi feito quando a ex-presidente Dilma chamou o Bessias, toma lá, vai lá levar para o Lula lá, aqui tá, só falta ele assinar aqui o termo aqui, se ele precisar usar. O estrago foi feito quando o Moro omitiu 22 áudios e soltou para a mídia apenas um. Mas aí, onde é que está o CNJ? E o CNJ aí? E o CNJ aí? Para que tem o CNJ para punir o desvio de conduta de magistrados? Então Mas basta ele pedir desculpas, doutora Luiz, senhor, não esqueça que foi uma época que discordar do Moro, né, era simplesmente ser a favor da corrupção. E assim, então, aí como o senhor mesmo gosta de dizer, agora eu vou dar a minha opinião isenta. Ou seja, quem está ao lado do Moro, doutora Luiz, sempre está com a razão. E quem está do lado da esquerda sempre está com a razão também, não é? 32 laudas. E quem está no lado da esquerda sempre tem razão, na visão de quem é da esquerda. Isso não é. Eu, por exemplo, eu votei na esquerda. Doutora Luiz, quem estiver do lado da esquerda, que for a favor do devido processo legal, que for a favor de condenação com provas, eu acho que tem razão. O devido processo legal, isso na ótica de quem tem parcialidade, ou seja, condenou o nosso santo, então não houve o devido processo legal. Agora, se tivesse absolvido o nosso santo... A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. E um juiz parcial como ele foi, então, por favor, não é, doutora Luiz? O senhor mesmo diz que quando há parcialidade, contamina todo o processo. Mas quando tem parcialidade, se argui a exceção de suspeição. Né? Suspeição, parcialidade, doutora Luiz. E é um processo sério. Doutora Luiz, tudo bem. Aí ele mesmo, né, nunca se entendeu como impedido, depois, enquanto já era um ministro, disse que estava num ringue com o presidente Lula. Mas voltando para as eleições, doutora Luiz, por que isso aconteceu? Demonização da política. Né? Foram demonizados e os próprios demonizantes agora querem ser políticos. Político nenhum rouba, é tudo santinho. O culpado é Lava Jato. Luiz, um colega meu me disse que a renúncia do Fortunati foi uma jogadinha. Eu acho que não, né, doutor Luiz? Eu também acho que não. Ali foi foi negligência mesmo. Foi negligência. Os votos migrarem para o Melo, mas eu acho que não. Não, porque de qualquer maneira, por exemplo, se fosse jogada, na minha opinião, os votos de um provavelmente ia ser transferido depois. Né? Transferiu agora, talvez. Mas transferiu. Está certo, no segundo turno, né? Exato, ou seja, então já migrou agora esses votos para lá, mas eles, de qualquer maneira, se não tivesse sido retirada a candidatura dele, migrariam depois. Né? Claro que, por exemplo, poderia ter ido o Fortunati, inclusive, para o segundo turno. Parece que as pesquisas indicavam isso. Né? Então, me parece que não tem jogada... Tentaram dizer que foi jogada política, eu não acredito. Né? Eu não duvido. Eu não duvido também. O problema é que a esquerda duvida de tudo. Duvida da imparcialidade do Moro, duvida de tudo. Ela só não... ela duvida de tudo. Eu acho que o Fortunati não faria uma coisa dessa. Eu acho que o Fortunati não faria isso. Duvida dos políticos do PT que roubaram. Elas não duvidam, eles acreditam nas mentiras. Como? Sempre duvidando, sempre achando que pode ter alguma coisa a mais. Isso. Isso somos advogados. Eles doutora Luísa, pelo seu pensamento, a confiança que o senhor tem nos magistrados, eu acho que o senhor nunca entrou com recurso. Recurso de quê? Doutora, eu já Contra qualquer sentença de primeiro grau. Eu já entrei com processo, eu entro com processo até no Tribunal de Haia, quando é necessário. Eu entro para... Está certo, isso mesmo. Depois o senhor reclama que existe, né, um excesso de... Eu entro com processo contra delegado, entro contra juiz, entro contra ministro. Eu não estou nem aí.
Quando eu entendi que houve... Eu acho que o senhor então, fala na muito bola, bem. Fala meu professor, ou se cumpre ou se recorre, né? Se recursa. Exatamente. Né? Por exemplo, Claro. eles estão Não, e eu falando concordo que plenamente. o Moro era parcial. Tem um instituto, uma previsão legal no CPC que diz exceção de suspeição por parcialidade. E outra coisa, quando se argui a exceção de suspeição por parcialidade, o processo para. Eles vão julgar a exceção. Porque não pode prosseguir o processo sob a condição do juiz que está sendo taxado de parcial. E a defesinha do Lula, acho que não argui essa exceção. Claro, ela não quer se indispor com o juiz. Ela não quer se indispor com o juiz. Aí depois fica... Arguiu-se. Não é uma questão de não querer se indispor, doutor Aloysio. Sempre se indispuseram. Ele nunca teve nem urbanidade com a defesa do presidente Lula durante as audiências. Olha, doutora Márcia, eu assisti alguns trechos dessas audiências e digo o seguinte aqui, ó, o Sérgio Moro teve uma paciência de Jó com relação ao advogado. Não teve, não, doutora Luísa. A doutora Márcia, assim, ele interrompia. Porque o juiz ele não está acima do advogado nem do Ministério Público. O advogado do Lula interrompia o juiz a cada segundo. Uma frasezinha ele já interrompia. E se eu acho que ele foi muito condescendente, mas eu acho. Não, até vou dizer o que eu senti que o Moro teve a paciência de Jó, porque eu acho que o advogado Lula estava querendo provocar um atrito com o juiz, para depois alegar o impedimento. E eu acho que o Sérgio Moro percebeu isso. E com toda a paciência dizia, doutor, não é assim, doutor, isso já foi... Ele atua bem. Agora eu lhe digo, dá para ver, doutora Luísa. Doutora Luísa, não é assim. Não foi assim que aconteceu. Não é só olhar os vídeos, olha a quando internet. Terminava as audiências, olha a internet, os interrogatórios. Olha a internet com olhos isentos. Tá? Só peço isso. Pois é, eu vou olhar, doutora, com olhos tão isentos quanto os seus, só que por outra ótica. Então, assim, doutora Luísa, quando terminava o interrogatório, né, as audiências de interrogatório, né, assim, o Moro ficava, depois da defesa do Ministério Público terem, né, já feito todos os seus questionamentos, ele assim, bom, eu quero esclarecer alguns fatos, né? Ele ficava em torno de 9 horas questionando novamente, porque ele precisava corroborar a tese da acusação. E daí o que acontecia? Por que brigavam a cada frase que ele dizia? Porque ele estava, além de estar conduzindo a resposta, ele estava colocando na ata da audiência aquilo que ele queria que tivesse sido dito por quem estava sendo... O advogado está ali para fiscalizar. E aí, então, o advogado era negligente. Pois é, aí o advogado está ali para fiscalizar, daí ele protesta, o senhor acha que ele está interrompendo o juízo? Não, ele interrompia o trabalho da audiência. Eu até dizia, mas o Sérgio Moro está tendo uma paciência de Jó. Porque ele fazia assim, intervenções, não passava uma resposta de uma testemunha do próprio Lula, que ele não entendia, mas não sei o quê. Porque... O senhor sabe por que ele estava assim, tranquilo? Ele estava representando o bom moço. Ele era um ator, então. Bom, se ele era um ator, ele tem futuro. Doutora Ângela, eu acho que ele estava representando o papel do mocinho, do super-homem, ele estava representando o Ministério Público, ele estava representando a extrema-direita e já tinha a sentença pronta. Mas não pode até ser, mas eu entendo que ele foi respeitoso com o Lula. Você lembra como ele começou? Exatamente. Está preocupado de ser preso, claro. Pelo respeito do cargo que o senhor tinha, o senhor não será. Ele deixou o Lula tranquilo. Mas ele não poderia ser diferente se ele já tinha uma sentença condenatória, se ele sabia que ia condenar o Lula, e não obstante as provas não direcionasse para uma condenação, ele tinha que ser bonzinho, porque senão ia dizer que ele era truculento, que ele não deixou o Lula falar, que não deixou os advogados falarem. Então, ele tinha que ter esse comportamento. Então, o Sérgio Moro é maquiavélico. Sim. Olha, isso é o senhor que está dizendo, né? Não, o senhor ainda duvida disso, doutora Luísa? A esquerda que duvida muito, né? Aquilo que eu tinha dito antes. Ele se manifestou depois das eleições, né? Não duvido que não tenha havido jogada política do Fortunato, etc. Você não duvida de muita coisa. Né? Você só não duvida do roubo do dinheiro, né? Que para vocês não houve. Doutora Luísa, o senhor sabe que os candidatos são pessoas competitivas. Para vocês não houve roubo na Petrobras. Para vocês não houve.
É tudo falácia. Doutora Luísa, o senhor acha assim, que a gente tem essa coisa que a gente está sempre desconfiando, que a gente tem a teoria da conspiração. Mas uma coisa que eu achei estranho, porque tudo isso começou com o vice do Melo, que denunciou, não é? O vice do Fortunati, né, que teria se filiado ao partido de forma intempestiva, não é? Não foi o vice do Melo, acho que foi um candidato a vereador do partido do Melo. Foi do Melo, foi o vice do Melo. É isso um que é candidato estranho. a vereador, mas não o vice. E daí eu acho muito estranho que essa chapa, não é? Então, assim, a partir de então, o meu vice vai lá, termina com a possibilidade da eleição daquela chapa, daí eu vou apoiar aquela chapa que terminou com a minha candidatura. E me deu a rasteira. Exatamente. O problema todo é o seguinte, né? Deram uma rasteira. Eles foram para um baile de cobra sem usar perneira. É o que dá. Pois é, daí assim, bom, já que tu me derrubou, eu vou te apoiar agora. Achei estranho. Tomara a Deus que a gente não tenha essa cobra na prefeitura de Porto Alegre. A política é um baile de cobra. É um baile de cobra. Tá cheio de cobra no baile lá. Se não entrar, botar uma perneira aí, ó, vai ser picado. Eu tenho minhas dúvidas por isso. Agora, como a gente está falando de eleições, tá? Esperamos o segundo turno, vamos ver as novas coligações, né? E vamos ver os debates também, que ontem, não sei se vocês viram, achei super bom, né? Não foi a nossa eleição, foi a de São Paulo lá. Excelente aquele Boulos falando, achei assim uma competência. O Boulos é maravilhoso. Incrível, olha. Da esquerda, tudo é maravilhoso. É os olhos, é que nem os olhos que olham para o filho. Quem é que acha seu filho feio? Ninguém, né? Mas, doutora Luísa, lá em São Paulo, nós tínhamos o Gilmar Tato. E eu ainda disse aqui, em alguns programas atrás, que se eu votasse em São Paulo, eu já teria votado no Boulos em primeiro turno. Para o senhor ver que eu não sou assim, como o senhor está dizendo, querendo um protagonismo do PT. Não, mas é que eu digo assim, ó, o pessoal é extremamente vinculado ao PT. Tanto é que ele é um filhotinho. Ele saiu lá, ou seja, um pedacinho do PT, que foi se criando, cresceu e está ficando adulto. Que bom! Gente, eu quero que tenham muitos partidos de esquerda, que as esquerdas consigam ter um pouco mais de unidade. Eu acho perfeito isso, gente. Agora uma questão que pode ser observada, ó, que parece que a Manuela fez 30% dos votos, uma coisa assim, 29%, né? Isso, 29%. E normalmente, aqui em Porto Alegre se verifica que o eleitorado da esquerda, do PT, é em torno de 30%, né? Então, por exemplo, ela, para ganhar a eleição, ela tem que pegar muito voto do centro, alguns da direita, né? Ela só com os votos da esquerda, acho que não se reelege. Né? E de quem se absteve de votar na última... Na verdade, o índice de abstenção foi muito grande, né? E acho que vai ser decisivo. Parece que chegou a 25% a abstenção, né? 32%. Não foi 25%? Não, junto com os votos 32%. Nulos, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha, doutora. Somando tudo, 32,5%. Sim, mas isso com os nulos e voto em branco. Né? Parece que a abstenção foi 25%, parece. Bom, a 25%... Tanto é que o candidato que foi para o lugar fez 200 mil votos. Né? Número muito baixo. Porque 25% de abstenção, isso equivale a um eleitor em cada 4. De 4 eleitores, um não foi votar. É um percentual muito elevado, aquilo que discutimos antes, né? Em função da pandemia, em função do descrédito do eleitor com os nossos políticos. Né? Segundo o PT, foram demonizados. Doutor Ademar, concorda que os políticos foram demonizados com a Lava Jato? Sim, muito. Foram demonizados. Eles eram tudo santinho, não fizeram nada. A Lava Jato acabou. Não me referia assim. Eu acho que eu sempre fui a favor de que a Lava Jato veio estancar a corrupção que estava desenfreada. Eu sou a favor. O que eu entendo é que ela não pode ser assim usada como um cabide político, um cabide eleitoral. É que eles estão dizendo que a Lava Jato demonizou os políticos, ou seja,
Demonizou. É? Demonizou. É? Não. Se eles não tivessem roubado, ela não tinha demonizado. Doutora Luísa, ela demonizou tantos políticos que o senhor já tem falado em todos os programas que mais de 90% deles são ladrões. Não, é que na verdade é o seguinte, doutora Márcia, Não você é? já sabe que um ladrão, É quando verdade. ele é preso roubando, ele já cometeu 20 assaltos. 95. Ele é preso por um só, mas 19 ficou impune. Sabia? E eu vou até dar um exemplo. Vou dar um exemplo prático até. Né? Eu fui, uns 20 anos atrás, fui assaltado e tal, e o assaltante foi preso. E aí eu conversando com ele e tal, e dizendo, Ricardo, como é que tu tá depois que ele foi preso? Como é que tu como é que tu entrou nessa vida? Não, eu tô faz 6 meses. E ele me contou a história toda. Eu saí do quartel e estava desempregado, ia ali a más companhias e comecei a assaltar. Eles assaltavam em estacionamento de supermercado. Aí eu estava, quantos assaltos você faz por dia? Em média 3 por dia. Fazia 6 meses que ele estava assaltando. Em média 3 por dia. Ele foi condenado no meu processo, mas num outro lá, em 2, 3 processos, em 2, 3 assaltos ele foi condenado. Em 6 meses, fazendo 3 assaltos por dia, dá quanto? Dá 500 assaltos. Então, ou seja... Como? Ficaram impunes da maioria. Não, exatamente. Então, por exemplo, esses condenados aí da Lava Jato... E ele era político, doutora Luísa? Como? Eu estou esperando para ver. Não, eu estou fazendo uma comparação com os criminosos em geral. Então, por exemplo, pegaram essa gente aí metendo a mão na Petrobras. O que você disse, os criminosos em geral, como se político fosse criminoso. Não, doutor, nós mas estamos falando sobre quero fazer um comparativo. Porque a pessoa... Não, deixa eu falar. Por exemplo, pegaram eles metendo a mão na Petrobras e já não pegaram todos os desvios? Não. A maioria dos desvios fica impune. É humanamente impossível comprovar todos os desvios. Comprovar, de repente, já... E eu acho que o senhor está coberto de razão. E o senhor mesmo nos disse há pouco assim, então não teve roubo na Petrobras? Teve. O que o Moro disse na sentença? Que não tem relação nenhuma os contratos da Petrobras com o que ele está acusando o presidente Lula, porque o presidente Lula foi condenado por um ato futuro indeterminado. Agora, não podemos dizer que todos são ladrões. Ele foi condenado por crime... Como é que é, doutor Demerval? Não podemos dizer que todos os políticos são ladrões, né? Não, a gente não generaliza. Hoje veja o Roberto Requião, que vive de 2.700 e poucos reais por mês. Hoje eu fiz até um comentário no Facebook. Eu coloquei o seguinte, ó, agora eleitos alguns prefeitos e vereadores, vamos ver quem é que rouba menos. Doutora Luísa, eu quero dar uma informação aqui, ó. Abstenção na eleição, 33,08. Nossa! Brancos, 5,06. Então chegou a quase 40%. Nulos, 5,81. Passou de 40%? Tem certeza Passou, disso? porque o senhor veja bem, foi 36,08. E eu acho que essa aqui, e é do TSE. 33, incluindo brancos e nulos, e abstenção. Aqui a abstenção, 33,08. Nulos, 5,81%. Então já temos... e brancos, 5,06%. Então nós temos mais de 40%. Nós temos mais de 40% dos votos. Isso não pode ser em função da pandemia, porque o povo está na rua. Não estamos entrando no mérito do que houve isso. O supermercado está cheio. Isso significa que 40% dos votos, 40% decide muita eleição. Pois é, e esse aqui é o aplicativo oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Me parecia que era 25, que ia 33 com as abstenções e votos nulos. Ou seja, dá para virar o jogo. Uma coisa que eu acho que deveria fazer no Brasil, que nem nos Estados Unidos, doutora Luísa, o voto ser facultativo. Quem está descontente com política não votar, entendeu? Porque se a gente estivesse descontente com os políticos, não votaria tal, para demonstrar que está descontente, porque a gente coloca um prefeito como o Nelson Marquesan, ele fica 4 anos lá, a gente é obrigado eu votei nele, quer dizer, se culpa porque botou um péssimo governante lá. Então, que fosse facultativo, olha, estou descontente com a política, não vou votar. Tá? E posso fazer uma provocação para o doutor Demerval?
Eu só quero fazer também um comentáriozinho que a doutora Márcia falou, que o Lula foi condenado por ato indeterminado e futuro, né? Mas tem Ato razão. futuro indeterminado. Formação de quadrilha é um crime de ato futuro indeterminado. É associar-se em quadrilha para cometer crime no futuro e sem saber quais são os crimes. É algo que deva fazer. É porque, a princípio, era por um ato de ofício, quando ele já não era mais presidente. Mas o Gebran disse que, lendo a sentença do Moro, nas entrelinhas a gente percebe a denúncia. Muito interessante, né, doutora Luísa? Me mostra tem que isso. adaptar a sentença à denúncia. Não, mas Legal. isso ele usa assim como um acréscimo na análise da prova. Né? Por exemplo, jamais... Que prova, doutora Luísa? É só examinar Bom, doutora Luísa, eu queria fazer uma provocação para o doutor Posso? Demerval, porque o doutor Demerval, ele usou assim, ó, um argumento que o Mourão também usou, dizendo que o Bolsonaro não se envolveu com a política, né? Que, na verdade, ele não fez campanha para nenhum candidato e tal. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro virá a Porto Alegre fazer campanha para o Melo, né? Aí, o que acontece? Foi bem naquelas semanas assim que ele começou a dizer que o povo era maricas, né? Porque queria ficar dentro de casa, né? Usou algumas outras expressões chulas e tal, né? Fez algumas declarações assim bem no estilo Bolsonaro de ser, justamente no momento em que o filho dele tinha sido denunciado, não é? O Flávio Bolsonaro. Isso aconteceu. Então, ele sempre dá umas declarações bombásticas para mudar o foco, né? E, se não me engano, também teve uma denúncia, se não me engano, agora, doutora Luiz, alguma coisa com relação ao Lewandowski, porque ele utilizou a Advocacia Geral da União para defender o Flávio Bolsonaro, utilizou o aparato, não é, do governo federal para defender o próprio filho. Então, eu acho que o Bolsonaro até queria sair de foco nesse momento. Doutora O senhor não concorda, acho, doutora Demerval? acho que ele não ia fazer uma besteira dessa, porque isso dá processo. Isso é ato de... Fez, doutora Luísa, se reuniram. Bom, se reunir, pedir um conselho, talvez. Agora, utilizar para fazer defesa, não. Eu acho que para burro, o Bolsonaro não serve. Para burro, o Bolsonaro não serve. Se ele fosse burro, não tinha se elegido. Ele não reuniu suas mangas para a campanha, como se diz, né? Ele fez uma live para um ou outro vereador, sabe? Mas ele não entrou de corpo e alma, porque ele disse, ele tinha falado que ele ia ficar aí alheio, né? Ficar distante, mas um outro agora a Globo diz que ele foi o maior perdedor. Eu não vejo assim, eu não alcanço que ele foi perdedor, até porque o prestígio dele está bom, as pesquisas apontam que a Globo fala que é o auxílio emergencial, mas o Ibope do Bolsonaro ainda está em alta ainda, né, gente? Mas eu acho, na minha opinião, eu já digo isso há muito tempo, acho que ele não se reelege, mas a gente às vezes queima a língua, né? Às vezes a gente queima a língua. Mas aqui, doutora Luísa, o Lewandowski mandou para a PGR uma notícia crime contra o Bolsonaro, né, que foi protocolada pelo Partido dos Trabalhadores, né, que cita o crime de tráfico de influência, advocacia administrativa e improbidade administrativa. Sim, não, então, por isso é que eu disse, para fazer uma coisa dessa, que isso deixa rastro, né, deixa vestígio, né, e eles vão seguindo o rastro e chegam no criminoso. Eu acho que é burrice. Mas daí tem provas, né, doutora Luísa? Doutora Luísa, o senhor pode ser que não se eleja, mas não é fácil administrar esse Brasil com essa pandemia, com as empresas fechando, com o desemprego gritante. Quantos bilhões estão sendo despendidos para manter o país funcionando com esse auxílio emergencial? Estão prevendo agora prorrogar mais alguns meses, tal. O Tesouro Nacional não tem, daqui a pouco vai quebrar o Brasil, entendeu? Então, mas o Guedes quer criar a CPMF digital, doutor Demerval. Mas eu sou contra também. Eu sou contra. Mas tudo ia quebrar o Brasil. Se não reformasse as leis trabalhistas, quebrava o Brasil. Se não reformasse a Previdência, quebrava o Brasil. Se não tirasse a Dilma, quebrava o Brasil. Tudo. E se continuasse a Dilma, quebrava o Brasil em dobro.
Quebrava, doutor Aloysio. Tinha 4% de desemprego. O Brasil vivia em pleno emprego na época da Aí ele presidenta ficava Dilma. duplamente quebrado. É como a doutora Ângela disse que viu em algum lugar, assim, ó, se não tirassem o Brasil, está quebrado. Agora, se não tirar o Brasil, requebra. É isso, não é, doutora Ângela? O Brasil vai requebrar, né? É. Com a pandemia. Com 4% de desemprego, o Brasil em pleno emprego. O que tinha que fazer para o Brasil não quebrar? Impor limites à Lava Jato. Isso, e deixar os criminosos à solta. Deixar eles livrezinhos. Mete a mão aí. Se lambuze aí nesse mel aí. Se lambuze aí nesse mel da Petrobras aí. A Lava Jato, eu acho que ela tá na UTI já, né? Porque os políticos acabaram sufocando ela, tiraram o Sérgio Moro. Então, bem, pessoal, o nosso horário... Tiraram, não. Ele saiu, né, doutor Demerval? Ele quis ir para lá com o Bolsonaro. Ainda tem 5 minutos. Não, mais uns 8 minutos. Né? Mas e aí? E os prognósticos para o segundo turno, acho que aqui em Porto Alegre está indefinido, né? Acho que tudo vai depender da capacidade de um candidato ou outro de buscar aquele eleitor indeciso, aquele que votou em branco, né, aquele que anulou o seu voto, e aquele que se absteve, né? Porque vocês notem uma coisa, por exemplo, esse eleitor que se absteve de votar, ele pode, outros que agora votaram, podem se abster depois, ou seja, aí é uma outra cabeça a votar, o que se absteve. É uma nova eleição, né, doutor Luiz? Claro que já tem, por exemplo, os prognósticos, né? Ou seja, já se sabe mais ou menos a diferença ali, parece que é 1% entre um e outro, né? Então, acho que, por exemplo, se diminuir bastante a abstenção, muda bastante a tendência, né? E quando é que começam os horários políticos, doutor Luiz? Será? Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira agora. Programação. Mas o importante que eu achei nessa eleição, que não houve nada, é normal, fora aquelas coisas normais de cabo eleitoral, um gato pingado ou outro andou cometendo excesso, acho que a brigada... O lixo na cidade, não... É verdade. Isso aí eu acho que é inevitável, né, esse lixo. Mas fora, doutor Luiz. Principalmente aqueles flanelinha que não conseguem entregar o santinho tudo, jogam na rua. Mas não aconteceu isso, doutor Luizio. Mas, em compensação, a morosidade dos hackers que entraram no site do TSE, isso aí, trouxe um pouco de insegurança, né? E aí, pois doutor Demerval, eu gostaria, inclusive, de abordar isso, que o senhor acha que o bolsonarismo também não foi afetado. Mas, assim, a Carla Zambelli lançou 4 candidatos da família dela. Nenhum deles se elegeu. Né? Aí agora ela quer que o voto, né, que terminar urgente com a urna eletrônica, que tem que ter aquele comprovante em papel, não é? Tudo bem. O Eduardo Bolsonaro foi também o segundo mais votado, se não me engano, no Rio de Janeiro como vereador. Felizmente elegemos também o Lindbergh Farias, o nosso guerreiro Lindbergh Farias. Carlos. O 03 foi o Eduardo. Carlos. O Carlos, o Carluxo, que fica mais tempo lá em Brasília do que no Rio de Janeiro. Mas a votação dele diminuiu bastante. A mãe do 01, 02, 03, que com o nome do Bolsonaro, também não se elegeu. Mas também, né? Usou o nome Bolsonaro para se eleger. A mãe dos meninos aí não se elegeu. Os parentes da Carla Zambelli também não se elegeram. E agora até a Janaína Pascoal quer conversar com Guilherme Boulos para saber quais são as propostas dele para a cidade. Será que estão querendo se aliar agora para derrubar o Boulos dessa gente de extrema-direita? Ou então estão querendo entrar para moralizar. Quem é que duvida, né? Essa Joyce Hasselmann também levou ferro, né? Não vem com silêncio eloquente, doutora Márcia. Sem silêncio eloquente. Moralizar, doutora Luísa, se o candidato do Bolsonaro, que era esse rapaz aí, o russomano, né? Pelo visto, não estava bom para ambas as partes, porque ele ficou de novo cavalo paraguaio, né? E quem é que passou? Luísa Erundina, que é um exemplo de mulher de esquerda, e o nosso querido Guilherme Boulos, do MTST, que busca moradia para as pessoas. É isso aí. Quem é que tem algum recado? Vítima de fake news também. Quem tem recado aí para a próxima eleição aí?
entendo, né, doutor Luiz? Vamos ver, como eu falei, vamos ver o horário político, vamos ver as propostas de cada candidato, vamos ver as novas coligações. O problema é que as propostas, a maioria não são cumpridas, né? Eles fazem promessas. Que para mim, proposta é promessa. Não deu para cumprir. Esse conversa de político A gente diz, doutora Luísio, como se dizia na pré-eleição presidencial, se não for bom, a gente tira. Não é bem assim. Eu nessa eleição aí, ó, eu adotei um slogan para votar. Como dizia o Tiririca, vote em mim, porque pior do que está não fica. Não, eu tenho o seguinte posicionamento. Todo mundo, né, assim, tem rede social, recebe informação. Por favor, que as pessoas chequem a fonte das informações, porque fake news não vai parar de acontecer. A fake news tem dos dois lados. Da candidata fake news tem dos dois lados. Não vou dizer só esse lado que faz fake news. Não pode fazer com mais intensidade. O que tinha que pedir, né, uma liminar para derrubar mais de 500 mil de fake news. Você já conhece algum outro candidato à prefeitura que tenha passado por isso? Partido de direita ou de extrema direita. Então tinha que ser umas 10 liminar por dia, então. Teve um juiz lá só para apreciar os pedidos das liminar dela. Espero que sim, né, doutora Luísa? Mais de 500 mil. É uma pena, é lamentável, né, que uma ferramenta tão boa como a internet seja usada para essas coisas de fake news, né? Que traz o quê? Descredibilidade, desconfiança, né? É verdade, traz muita insegurança. E aí, doutor Luiz Fernando, o que a senhora espera na próxima segundo turno? Segundo turno, tá de vermelhinho hoje, hein? Tá de vermelhinho. Tá comemorando. O que, doutor? Não entendi. Tá de vermelhinho, comemorando. Tá com vermelhinho. A cor da minha posição política e do meu clube também. O meu clube também tá indo ladeira abaixo agora também. Eu espero que a Manuela vá ladeira acima. Eu vou votar na Manuela, como já votei no primeiro turno. Espero que consiga aliança com outros partidos e consiga a maioria desse pessoal que não foi votar, que ela consiga o voto deles. Porque eu quero uma nova política para Porto Alegre. Não a nova política que o Bolsonaro disse que queria para o Brasil. Eu quero a nova política de uma pessoa que pensa, com ideias novas. Isso que eu quero para Porto Alegre. Não, eu acho que essa questão aí da Manuela, eu estive lendo aí um colunista falando que realmente a Manuela é a única candidata que se trataria de uma genuína mudança na política, né? Porque o resto ali é tudo... nova, né? O Fortunati já é político de carreira, o Mello é político de carreira, o Marquesan, então, ou seja, ia ser o mais dos mesmos. Não ia ter... mas o Marquesan, não sei como é que foi eleito aquele neto da ditadura, doutora Luísa. Mas doutora Márcia, veio aquela onda, ele entrou na onda do Bolsonaro, o antipetismo naquela época. O antipetismo, há 4 anos atrás... Falava bonito, o pai dele foi o grande político. Né? Não, ele tinha alguma... ele, inclusive, eu estava numa reunião aí com os desembargadores, aí eu sei que surgiu lá um assunto lá, tal, estava lá no meu contra-cheque, lá tem um descontado, não sei o quê, lá... isso é aquela ação que o Marquesan entrou contra nós. até no judiciário o Marquesan entrou com uma ação popular contra os juízes e retirou lá um penduricário que tinha, não sei qual era o penduricário. Eles estavam indignados. Agora, claro, né, gente? Não deve ser fácil sentar na cadeira de um prefeito, né? Porque olha, o Marquesan, eles sabem que se eles administrarem mal, o povo vai apear eles do poder. Eles entram lá cheios de sonhos, cheios de promessas, cheios de desejos de fazer acontecer, e parece que não conseguem, doutor. Eu não sei se eles entram lá e não podem fazer, eu não sei como é que funciona. A receita de ser reeleito é da bolsa disso, da bolsa daquilo, a bono isso, a bono aquilo, isso é a receita. Só que o município não tem recurso para isso, né? O município é quebrado. O município é pelado. Ele é pelado.
Se ele pudesse assim, o Marquesan botava a culpa nos CCs. Ele aumentou o número de CCs no governo dele. E uma coisa, gente, para finalizar, eu espero que as pessoas tenham consciência política, consciência de classe, que as pessoas observem. Não é assim que a nova política vai ser através da Manuela. E outra coisa, gente, assim, que nesse segundo turno, que o Melo não tenha uma postura machista, como teve o Maroni, que foi vergonhoso o Maroni nos debates. Né? Assim, levando tudo para o lado pessoal. Foi uma atitude de uma pessoa despeitada. É um despeitado. Para mim, isso me faz lembrar uma vez um juiz lá numa audiência de família lá, a mulher estava alegando que o marido estava perseguindo, chegou o juiz para ele: Ricardo, tu não tem condições de arrumar uma mulher para ficar correndo atrás dessa? Pois, gente, eu fiquei com vergonha alheia assistindo aquilo. O juiz aí, quando disse tu não tem condições de arrumar uma mulher, quis dizer que ele era incompetente, que não tinha capacidade de arrumar outra mulher. Eu achei assim, deprimente. Achei que não cabia aquele comentário. Cabia esse comportamento do juiz, né? Agora, o Maroni, eu não consigo mais separar ele daquele cachorro que ele fazia. Eu ia dizer que nem o cachorro votou nele, né? Não sobe, né? Não. Aquilo era, olha, fazer campanha com cachorro no colo. Olha. E depois, no dia das eleições, eu ouvi o Maroni falando numa rádio local o seguinte: que se ele ganhasse as eleições, ele já estaria vitorioso. Se a Manuela ganhasse as eleições, ele também seria vitorioso, porque ele ia mostrar quem era a Manuela. Ou seja, é tudo pelo pessoal, é uma coisa assustadora. Eu acho e o radialista perguntou para ele qual era a proposta dele, que ninguém sabia, porque ele sempre fez acusações e agressões de cunho pessoal. Ele foi namorado da Manuela? Parece que sim. E provavelmente ele foi chutado, né? Provavelmente levou um pontapé na bunda. Provavelmente ele levou um pontapé na bunda e está despeitado até hoje. E até hoje não se recuperou. Ele não supera isso. Não superou isso. De repente continua apaixonado por ela, né? Exato. Porque eu sempre digo o seguinte, o homem ou a mulher, para deixar persegue um outro quando tem sentimento. Não tendo sentimento, não tem motivo. Apaixonado. Exatamente. Tem que estar apaixonado. Não, é mais bonita que nós. Quem ama, deixa o outro ir, não fica perseguindo. Quem é dono de ninguém. Não é só quem ama, deixa o outro ir. É quem já está apaixonado por outro também deixa o outro ir. Isso vale para o homem e para a mulher. Vale para os dois. Né? O homem que foge do outro não vai perseguir as mulheres. E para a mulher. Acho que aquele cachorro da propaganda se apaixonou por ele. Doutora Luísa, termina o programa que já passou o nosso tempo. Então tá. Passou mesmo? Está controlando aí? Então tá. Então, deixamos as considerações para a próxima semana. Voltamos a comentar esse assunto. Então, dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores, agradecendo também a bancada, a doutora Ângela, a doutora Márcia, o doutor Demerval, o doutor Luiz Fernando, e pedindo vênia e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu despeço que nos aguardem até o próximo programa.